Vamos aprender a programar a operação inserir em uma lista com memória dinâmica? Bom, então vamos considerar o seguinte contexto, em que a nossa lista está vazia, ou seja, o membro início da nossa variável L aponta para null. E o seguinte comando é dado: insira o elemento 1 na posição 1. Então, da forma como nós estipulamos, nós vamos alocar memória para um novo nó da nossa lista. Em seguida, eu vou atribuir ao membro dado o elemento que eu desejo inserir, ou seja, o número 1. Após esse nó, já que é o primeiro nó, nós vamos fazer com que o membro próximo deste novo nó aponte para null. E por último, nós atualizamos o início da lista, ou seja, o membro início aponta para o novo nó. E assim, então, nós inserimos um nó na nossa lista. Bom, vamos considerar agora, ainda neste contexto, o seguinte comando: insira o elemento 3 na posição 1. Bom, então, da forma seguindo o nosso algoritmo, o que nós temos que fazer? Vou alocar memória para um novo nó. Então, o novo nó foi alocado memória usando o malloc, na linguagem C, e ele então aponta para um espaço de memória suficiente para guardar um nó. Em seguida, diz que atribua o elemento a ser inserido ao membro dado no novo nó. Então, o membro dado apontado por este novo nó vai ser guardado o número 3. Em seguida, me diz para atribuir null ao campo próximo do novo nó. Então, o campo próximo do novo nó vai receber o valor null. E depois, o nosso algoritmo diz: atualiza o início da lista, dizendo que então o início da lista deve apontar então, para este novo nó. Só que nós temos claramente um problema aí de inserção, porque em seguida ao nó 3, para o campo próximo, deveria estar apontando para o nó que contém o número 1, e dessa forma guardar o encadeamento entre os nós. Então precisamos alterar esse algoritmo. Vamos voltar um passo atrás, em que então, antes de atualizar o início da fila, nós vamos fazer o seguinte: como queremos inserir o elemento na posição 1, significa o que então? Que o nó que está na posição 1 da lista vai virar um nó da posição 2. Então, vamos atribuir a seguinte instrução: o campo próximo do novo nó deverá apontar para o nó apontado pelo início. Então, dessa forma, o campo próximo do novo nó aponta para o nó que está no início da nossa lista. E só depois vamos atualizar o início da lista. Então, o ponteiro início vai estar apontando para o nó em que novo nó aponta. E então, desta forma, nós temos então a inserção da nossa lista. Então, a partir do início, eu vou então para o número 3, o nó que contém o número 3, e depois o nó que contém o número 1, e então encerra-se a minha lista, porque só existem 2 elementos. Agora vamos considerar que foi solicitado o comando inserir o elemento 5 na posição 2. Vamos seguir nosso algoritmo para verificar se nós conseguimos inserir então o 5 nessa posição? Então, aloca a memória para o novo nó da lista. Então, o novo nó vai apontar para um espaço de memória alocado pelo malloc. Em seguida, o nosso algoritmo nos diz para atribuir o elemento a ser inserido, que no caso é o 5, ao membro dado do novo nó. Então, o novo nó dado vai receber o elemento 5. Nosso algoritmo diz que, em seguida, devemos atribuir null ao campo próximo, ao membro próximo do novo nó. Então, o membro próximo de novo nó aponta para null. Depois ele diz o seguinte: o campo próximo do novo nó deverá apontar para o nó apontado pelo início. Então, o campo próximo vai apontar para o nó que contém o número 3. E deu um erro, Não era bem isso que nós queríamos, porque nós queríamos, que depois do número 5, depois do nó que contém o número 5, deveria vir um nó que contém o número 1.
de tal forma que ficasse então 3, 5, 1. Então precisamos corrigir esse algoritmo. Bom, então antes de inserir, de atualizar os ponteiros, né, referentes do novo nó, eu vou verificar se a lista está vazia, né? Porque se ela estiver vazia, não importa se o usuário quer inserir na posição 5, 10 ou 1, eu vou inserir sempre no início da minha lista. Ou então, se eu desejo inserir o elemento na primeira posição da fila. Por quê? Se eu precisar inserir o elemento na primeira posição da fila, eu vou ter que modificar a variável início. Bom, como não é esse caso, foi os casos anteriores, né, em que eu inseri quando a lista estava vazia, ou quando eu desejei inserir o elemento na primeira posição. Não é esse caso no momento, porque nós queremos inserir na posição 2. Então, nós iremos colocar construir outras instruções. Ok? Bom, então, caso elementos na lista e eu desejo inserir o elemento após a primeira posição, vamos executar as seguintes instruções. Né? Vou criar um ponteiro para nó, né? Então, um ponteiro para nó chamado auxiliar. Ok? E vou criar também uma variável inteira chamada posição nó auxiliar, para saber, então, qual é a posição que o ponteiro auxiliar está apontando. Pois nós teremos que encontrar o quê? O nó anterior à posição que teremos que inserir. Se eu quero inserir na posição 2, eu tenho que encontrar o nó na posição 1 e modificar os seus ponteiros para isso. Agora, se eu quiser inserir um nó na posição 10, eu preciso então encontrar o nó da posição 9 e alterar os ponteiros dos nós da posição 9 para então conseguir inserir. Bom, então vamos considerar isso, né, que vamos criar essa variável posição nó auxiliar, que vai me dizer então, auxiliar está apontando para o nó de qual posição? Então, vamos fazer com que auxiliar aponte para o primeiro nó da lista. E como auxiliar está apontando para o primeiro nó da lista, eu vou atribuir 1 à variável posição nó auxiliar, porque pois é o primeiro nó. E vou percorrer a lista até encontrar o nó da posição que eu desejo inserir, menos 1. Neste caso, eu quero inserir na posição 2. Então, 2 menos 1 é 1. Então, eu tenho que encontrar o nó da posição 1. Aqui no caso, como posição nó auxiliar é igual à posição menos 1, né? Então 1 é igual a 1, eu posso então trabalhar agora na atualização dos nós. Então, vou atualizar o campo próximo do novo nó para que ele receba o valor do campo próximo do nó apontado por auxiliar. Né? Se então auxiliar aponta para o nó anterior a este novo nó, então o próximo elemento do nó, do nó auxiliar, ele vai então apontar para o próximo nó que vai ser seguido ao novo nó. Bom, depois eu vou atualizar o campo próximo do nó auxiliar. Então, o auxiliar aqui, o campo próximo, vai apontar para o novo nó. E dessa forma, então, nós temos o encadeamento dos nós. Então, veja, né? Então, agora nós começa com o número 5, nó com o número 5, depois o número 3, depois o número 5 e após o número 1 e se encerra a nossa lista. Como este algoritmo está um pouco grande, né? Eu coloquei 3 pontinhos aqui para nos lembrar que existem mais instruções em seguida. E irei mostrá-las quando for necessário. Bom, agora vamos considerar o seguinte. Insira o elemento 2 na posição 6. Olhando de cara, nós percebemos que não existe na posição 6, né? Pois nós só temos 3 elementos. Então, nós iremos inserir este novo elemento, que é o elemento número 2, na última posição. Só que, visualmente, nós conseguimos olhar. Mas o computador não consegue olhar visualmente. Nós teremos, então, que verificar e indicar aonde inserir. Vamos seguir o nosso algoritmo? Então, eu vou pedir para alocar memória para o novo nó da lista, pois eu quero inserir o novo elo. Depois, eu vou atribuir ao membro dado o elemento a ser inserido, neste caso, o número 2. Depois, eu vou fazer com que
o campo próximo do novo nó aponte para null. Tá? E eu vou verificar. Olha, a lista está vazia? Não, não é o nosso caso. Ou, deseja inserir elemento na primeira posição? Não, porque nós queremos inserir na posição 6. Então, eu vou pular e vou para a situação em que há elementos na lista. Bom, para isso, para poder então identificar aonde eu vou precisar inserir o nosso elemento nessa lista, nós vamos criar um ponteiro para o nó chamado auxiliar. Então, está aqui o nosso ponteiro auxiliar. E a variável posição nó auxiliar, né, para saber qual é a posição do nó que o ponteiro auxiliar está apontando. Em seguida, eu vou pedir para que o ponteiro auxiliar aponte para o primeiro nó da nossa lista. E a variável posição nó auxiliar recebe 1. Posição auxiliar está apontando para o primeiro nó da lista. E vou percorrer a lista até encontrar o nó que está na posição -1, a posição desejada -1. Se a posição desejada é 6, eu quero encontrar então qual é o nó que está na 5ª posição. Bom, então vamos lá. Auxiliar aqui está na posição 1. Então eu vou partir para o próximo. Então auxiliar vai receber auxiliar próximo. E posição vai ser somada a mais 1. Então agora o auxiliar está apontando para o nó que está na 2ª posição. Bom, vou verificar. 2 é igual a 5, porque nós queremos encontrar o nó que está na posição -1. Então 6 menos 1 é 5. Não, né? Então eu vou ter que ir para o próximo nó. Então auxiliar vai receber auxiliar campo próximo. Então auxiliar agora vai apontar para o nó que contém o número 1. E vou somar mais 1 à posição nó auxiliar, porque agora o auxiliar vai estar apontando para o terceiro nó. E vou verificar. 3 é igual a 5? É falso, correto? Bom, então eu vou para o próximo, né, nó. Então auxiliar vai receber auxiliar próximo. Então auxiliar vai estar apontando para null. E posição no auxiliar vai ser somado mais 1, sendo agora, então, o valor 4. Só que nós temos um problema, né? Chegamos ao final. E como nós chegamos ao final, nós não podemos atualizar o campo próximo, né, do auxiliar, pois o auxiliar está apontando para null, não contém campo próximo, um membro próximo. Então, vamos voltar um pouquinho, né? E caso eu chegue ao final da minha lista, ou seja, auxiliar estiver apontando para o último elemento da lista, como é que eu sei? Auxiliar, campo próximo, é igual a null? Então ele está no final da lista. Veja, o nó 3 não está no final da lista, por quê? O campo próximo deste nó aponta para um outro nó e não para null. Bom, então como eu chego no final, né, no último nó da lista, eu vou parar aqui e vou então adicionar um novo nó, né, após este nó apontado por auxiliar. Então, para isso, eu vou atualizar o campo próximo do novo nó. Então, auxiliar, né, novo nó, campo próximo, recebe auxiliar próximo. Ok? E depois vou atualizar o campo próximo do nó auxiliar. Então, nó auxiliar, seu próximo será o nó apontado por novo nó. Bom, vamos então encerrar a operação, ok? E vamos limpar essas variáveis locais ali que foram necessárias para essa operação e estão atrapalhando um pouco a nossa visualização. Né? E nós percebemos que o início agora nós temos, né? O primeiro é o número 3, depois o 5, depois o 1, por último o 2. E então nós temos a operação para inserção cobrindo diversos casos. Lista vazia, a inserção de elementos na primeira posição da lista e a inserção de elementos no meio da lista e no final da lista. Bom, agora você deve estar se perguntando, e quando é que a nossa lista vai estar cheia? É quando não existe mais memória.
Então, logo depois que alocar memória, eu vou verificar se houve memória alocada. Ou seja, se o ponteiro novo nó ele é diferente de null. Caso o novo nó seja igual a null, eu informo então que não existe mais memória e a nossa lista está cheia. Bom, então aqui nós temos agora o algoritmo para a operação de inserir elementos na lista dinâmica. Vamos agora programar em linguagem C?